Regra 6. Para distinguir as coisas mais simples das mais complexas e prosseguir ordenadamente na investigação, é necessário, em cada série de coisas em que diretamente deduzimos algumas verdades umas das outras, maior o que é mais simples e como todo o resto dele está mais ou menos igualmente afastado. Se bem que essa proposição não pareça ensinar nada de totalmente novo, contém, no entanto, o principal segredo da arte e nenhuma a mais sutil em todo este tratado. Ensina-nos, com efeito, que todas as coisas se podem dispor em certas séries, não evidentemente, enquanto se referem a algum gênero de ser, tais como se dividiram os filósofos nas suas categorias, mas enquanto umas se podem conhecer a partir das outras. De tal modo que, sempre que apresente uma dificuldade, possamos imediatamente advertir se será útil examinar algumas outras quais e por que ordem. Para que isso se possa fazer corretamente, há que notar, em primeiro lugar, que todas as coisas sob o aspecto da utilidade possível para o nosso propósito, isto é, quando não consideramos a natureza isoladamente, mas as comparamos entre si para conhecer umas a partir das outras, se pode dizer ou absolutas ou relativas. Chama absoluto tudo que contém em si a natureza para e simples de que trata uma questão. Por exemplo, tudo o que é considerado como independente, causa simples universal, uno, igual, semelhante, reto ou outras coisas desse gênero. Chamo primeiramente o mais simples e o mais fácil, em função do uso que dele faremos na resolução das questões. Quanto ao relativo, é o que participa desta mesma natureza, ou, ao menos, de algum dos seus elementos. Por isso, pode referir-se ao absoluto e dele deduzir mediante uma certa série, mas, além disso, encerra no seu conceito outras coisas, que chamam relações. Assim, é tudo o que se diz dependente, efeito, composto, particular, múltiplo, desigual, dessemelhante, oblíquo, etc. Estas coisas relativas afastam-se tanto mais das absolutas quanto as mais relações desse tipo contêm, subordinadas umas às outras, e a presente regra adverte-nos que é preciso distinguir todas estas relações e atentar na conexão mútua e na ordem natural, de modo que, a partir da última, possamos chegar à que é a mais absoluta, passando por todas as outras. E o segredo de toda a arte consiste em buscarmos com diligência em todas as coisas o que há de mais absoluto. Há coisas com efeito que são, sem dúvida alguma, sob um ponto de vista, mais absolutas do que outras, mas que, consideradas de outra maneira, são mais relativas. Assim, o universal é mais absoluto que o particular, porque tem uma natureza mais simples, mas pode dizer-se mais relativo do que este último, porque depende dos indivíduos para existir. Do mesmo modo, certas coisas são, por vezes, realmente mais absolutas que outras, sem, no entanto, serem ainda as mais absolutas de todas. Por exemplo, se tomarmos em consideração os indivíduos, a espécie é algo absoluto, é algo de absoluto. Se nos referirmos ao gênero, ela é algo relativo entre os objetos mensuráveis. A extensão é qualquer coisa de absoluto, mas entre as espécies de extensão é o comprimento de que é absoluto, etc. Da mesma maneira, por fim, para melhor se compreender, que consideramos aqui uma série de coisas a conhecer e não a natureza de cada uma delas. Foi tal o propósito que contamos a causa e o igual entre as coisas absolutas, embora as naturezas sejam verdadeiramente relativas, com efeito para os filósofos. A causa e o efeito são coisas correlativas. Aqui, porém, se investigam o que é efeito, importa antes conhecer a causa, e não inversamente. As coisas iguais também se correspondem umas às outras, mas só conhecemos as desiguais comparando as iguais e não inversamente, etc. É necessário notar, em segundo lugar, que são poucas as naturezas puras e simples que podem ver, por intuição, imediatamente por si mesmas, independente de quais outras. Mas nas próprias experiências ou graças, há uma certa luz que nos é inata. Dizemos que importa
considerá-las diligentes porque são as mesmas em cada série, chamamos as mais simples. Quanto a todas as outras, só podem ser percebidas deduzindo das primeiras, quer por uma inferência imediata e próxima, quer apenas mediante duas, três ou mais conclusões diferentes, cujo número também deve ser notado, a fim de sabermos se mais ou menos graus se afastam da proposição que é a primeira e a mais simples. Tal é, em todo lado, o encadeamento, as consequências que se originam a estas séries de objetos de investigação aos quais deve reduzir toda a questão, para se examinar se possa um método seguro. Mas, como não é fácil todas recensear, e além disso, como é mais importante discerni-las por uma certa penetração do espírito do que retê-las na memória, há que procurar um meio de dar aos espíritos uma formação que lhes permita reconhecê-las imediatamente, sempre que for necessário. Para tal, certamente, nada é mais conveniente, segundo a minha experiência, do que habituar-nos a refletir com uma certa perspicácia sobre cada uma das mínimas coisas que já vimos anteriormente. Note-se finalmente, em terceiro lugar, que não se devem começar os estudos pela investigação das coisas diferentes, mas que importa, antes de nos aprontarmos para algumas questões determinadas, recolher previamente, sem fazer nenhuma escolha, as verdades que se apresentem espontaneamente, ver depois, gradualmente, se outras delas se podem deduzir e destas outras ainda e assim por diante. Feito isso, é preciso refletir atentamente as verdades encontradas e examinar cuidadosamente por que é que podemos achar umas mais cedo e mais facilmente do que as outras e quais são essas. Assim, saberemos julgar ao abordar determinada questão a que outras investigações será útil entregar-nos previamente. Por exemplo, se me viesse ao pensamento que o número 6 é o dobro de 3, procuraria em seguida o dobro do número 6, quer dizer 12. Procuraria, igualmente, se bem que me parece, o dobro deste último, ou seja, 24, e também o dobro desse último, a saber, 48, etc. Daqui deduziria facilmente que a mesma relação entre 3 e 6, que entre 6 e 12, igualmente entre 12 e 24, etc., e que, por consequência, os números 6, 12, 24, 48, etc., são continuamente proporcionais. Do mesmo modo, ainda que tudo isso seja tão claro que quase parece infantil, uma reflexão atenta faz-me compreender a maneira como se complicam todas as questões relativas às proporções ou relações entre as coisas que se podem propor e a ordem que a sua investigação exige. Só abrange o conjunto de todas as ciências das matemáticas puras. Antes de mais, esclareço que não foi mais difícil encontrar o dobro de 6 do que o dobro de 3, de modo análogo em todos os casos. Depois de se ter achado uma proporção entre duas grandezas quaisquer, podem dar-se outras inumeráveis que têm entre si a mesma proporção. Não se muda a natureza da dificuldade quando se procuram 3 ou 4 grandezas ou mesmo mais, porque, como é evidente, tende a encontrar-se a uma separadamente e sem relação às outras. Observe em seguida que, dadas as grandezas 3 e 6, apesar da facilidade que há em achar uma terceira que esteja em proporção contínua, ou seja, 12, não é, no entanto, tão fácil, dadas as grandezas extremas, a saber, 3 e 6. Poder achar a grandeza média, isto é, 6, porque, para quem examina intuitivamente a razão, é claro que existe um ou outro gênero de dificuldade, que difere muito do procedente. Com efeito, para achar um meio proporcional, é preciso prestar atenção ao mesmo tempo aos dois extremos e à proporção que entre eles existe, a fim de extrair uma nova pela sua divisão, e uma operação completamente diferente da exigida para dadas duas grandezas. Se encontrar uma terceira que seja uma proporção contínua, prossigo e examino dadas as grandezas 3 e 24, e se poderia achar tão facilmente uma das duas médias proporcionais, ou seja, 6 e 12. Aqui surge ainda um outro gênero de dificuldade, mais complicado que os precedentes.
é que aqui, com efeito, há de se prestar atenção não só em uma coisa ou duas, mas três diferentes ao mesmo tempo para achar uma quarta. É permitido ir mais longe ainda e ver se dados apenas 3 e 48. Teria sido mais fácil achar uma das três medidas proporcionais, ou seja, 6, 12 e 24. De fato, parece ser assim à primeira vista, mas logo nos ocorre que esta dificuldade se pode dividir e simplificar-se obviamente, e procurar primeiro uma só média proporcional entre 3 e 48, ou seja, 12. E se procurar seguidamente uma outra média proporcional entre 3 e 12, ou seja, 6, e uma outra entre 12 e 48, isto é, 24. Deste modo, se reduz ela ao segundo gênero de dificuldade já exposto. Tudo isso me permite observar, além disso, como se pode buscar o conhecimento da mesma coisa por vias diferentes, em que uma é muito mais difícil e obscura que outra. Por exemplo, achar estes quatro termos continuamente proporcionais, 3, 6, 12, 24. Se eu propusermos dois seguidos, ou seja, 3 e 6, ou 6 e 12, ou 12 e 24, será fácil achar os outros e diremos, então, que a proporção a encontrar é diretamente examinada. Se supusermos dois alternados, isto é, 3 e 12 ou 6 e 24, para acharmos os outros, então diremos que a dificuldade é examinada indiretamente da primeira maneira. Se igualmente supusermos os dois externos, 3 e 24, para através deles se procurarem os intermediários 6 e 12, então ela será examinada indiretamente da segunda maneira. Poderia ainda continuar assim e extrair deste único exemplo muitas outras deduções. Estas bastarão para que o leitor compreenda o que compreendo, ao dizer que uma proporção se deduz direta ou indiretamente. E pense que, a partir do que há de mais fácil do que se conhece em primeiro lugar, muitas descobertas podem ser feitas mesmo noutras disciplinas, por aqueles que se refletem com atenção e se entregam às investigações com argúcia.